Deus. Estamos aí, noite de chuva. Alguns irmãos, infelizmente, ficaram impedidos de vir à igreja, a gente entende perfeitamente. Mas eu louvo a Deus pela sua vida. Por quê? Porque quando eu estava preparando essa palavra, na verdade, quando o Espírito Santo colocou no meu coração essa palavra, o Senhor falou que queria falar conosco, com a igreja. Que Deus tinha um propósito específico, com pessoas específicas nessa noite. E foi uma noite de chuva, então foi só uma confirmação do Espírito Santo. Eu acho lindo quando o Espírito Santo, ele confirma as coisas que são tão reais, né? Então, se você estava aqui, se você está aqui nessa noite, eu tenho certeza que o Espírito Santo quer falar com você. Por isso que ele gerou essa palavra no meu coração, amém? Porque era para você. Não era para alguém que estava lá fora, que não veio, era para você. Se Deus te trouxe aqui, é porque Deus quer falar com você dentro dessa palavra, amém? O tema que eu quero usar com vocês essa noite, que o Senhor falou no meu coração, é um Deus que gera oportunidades. Um Deus que gera oportunidades. A gente escuta tanto sobre isso, né? Um Deus que gera oportunidades. Nós sabemos que nosso Deus é infinito, é um Deus poderoso, um Deus grande. E eu quero te falar uma coisa nessa noite. Quando Deus quer fazer alguma coisa, Ele faz. Se Ele quiser, Ele vai fazer. E é Ele mesmo que vai gerar as oportunidades. Mas se Deus não quiser, irmãos, não tente lutar contra o propósito de Deus. Essa palavra de hoje, eu vou estar ministrando, eu vou estar contando algumas histórias bíblicas, de alguns personagens bíblicos que o Senhor colocou no meu coração, que Deus quis fazer na vida deles. E Deus mesmo, o próprio Deus, gerou as oportunidades para que houvesse promoção e algo nesse sentido, para que eles pudessem crescer. Deixa só um pouquinho, eu preciso de água. Então, mas, deixa eu te falar, não adianta você tentar costurar a sua própria vida, a sua própria história. Você está entendendo? Não adianta você tentar costurar a sua própria história. Você tentar escrever a sua própria história. Porque se Deus quiser, Ele vai fazer. E se Ele não quiser, Ele não vai fazer. Por mais que as coisas sejam aparentemente agradáveis aos nossos olhos, aparentemente certa aos nossos olhos, se não for propósito de Deus, não vai dar certo. Então, nós sabemos que nós temos um Deus que Ele é aquele que proporciona todas as coisas. Eu creio que você que está aqui nessa noite é uma pessoa que tem fé, uma pessoa que crê em Deus, uma pessoa que já entregou a sua vida ao Senhor. Se porventura tiver alguém aqui que não entregou, fez essa entrega ao Senhor nessa noite, vai uma oportunidade, porque você vai conhecer um Deus que tudo pode, um Deus que faz, um Deus que promove, um Deus que cria circunstâncias. Amém? Eu quero ler com você em Atos 16, do verso 6 ao 7, diz assim, Atos 16, do verso 6 ao 7, talvez nem precisa você abrir a Bíblia, porque a gente vai falar algumas referências, e a gente está, acho que com um tempo um pouco apertado, não sei. Diz assim, Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Verso 7. Quando chegaram à fronteira da Mícia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Obrigado, Vitor. Quem impediu Paulo de pregar a palavra do Senhor? Que foi? O Espírito Santo, Deus. O próprio Deus impediu Paulo de ministrar a palavra. Olha que interessante, não era algo aparentemente tranquilo, certo, correto, pregar a palavra? Mas o próprio Espírito Santo, o Espírito de Jesus, impediu Paulo de pregar a palavra. Às vezes, nós queremos fazer coisas que aparentemente é muito jóia, muito legal, muito certinha. Até mesmo, pregar a palavra em algum lugar ou entrar numa guerra que o Senhor ainda não permitiu você entrar por incapacidade, assim, não só natural, mas espiritual.
E aí nós entramos em algo que Deus não quer. Nós andamos em caminhos que Deus não quer. Nós mexemos com algo que Deus não quer. E a intenção dessa palavra hoje é trazer para você isso. Deus tem uma história para você. E é Ele que vai gerar circunstâncias para que as coisas aconteçam na sua vida. Não tente você mesmo tentar fazer as coisas com as suas próprias mãos. Amém? Entenderam? Não adianta, não adianta. É bobeira você tentar resistir àquilo que Deus tem para você. E é bobeira você tentar fazer algo que Deus não tem para você. Né? Nós precisamos ter essa consciência. Eu preciso estar dentro da vontade de Deus, dentro do propósito de Deus, para que o Senhor mova as coisas, circunstâncias, para que eu possa receber aquilo que Deus tem para nós. Eu entendo que muitas pessoas, principalmente quando a gente vive muitos anos de fé, tem muitas promessas. E o que mais acontece, irmãos, é às vezes quando a promessa demora a acontecer, concretizar, e nós, crentes, entramos num conflito pessoal e nós começamos a fazer com Deus aquilo que nós fazemos com qualquer outra pessoa, principalmente com os filhos, ameaça. Quando a gente pede o filho para que ele faça alguma coisa e ele não quer fazer, o que a gente faz? Ameaça o filho. Sara, vai lavar as vasilhas. Se você não lavar, olha o que eu vou fazer. Nem completo o resto, ou seja, fica aí no ar. Ou eu te bato, ou eu te toco de castigo, qualquer outra coisa. E às vezes eu me preocupo muito quando eu vejo pessoas fazendo assim com Deus. Se Deus não fizer o que Ele prometeu, ou o que eu estou esperando, olha o que eu vou fazer. Olha o que eu vou fazer. Ou seja, eu mesma vou tentar conduzir a minha vida. Irmãos, isso não funciona com Deus. Sabe por quê? Chantagismo emocional, de alma, qualquer outra coisa, não vai mover o coração de Deus. A única coisa que move o coração de Deus é um coração quebrantado e contrito na presença dEle. Então, não adianta a gente tentar ameaçar Deus como a gente faz uns com os outros, com o marido, com filhos, com amigos ou qualquer outra coisa. Deus sabe todas as coisas. E todas as coisas estão nas mãos de Deus. Nada é por acaso. Tudo tem um propósito. Amém? Então, eu quero falar de alguns personagens bíblicos e contar um pouco da história. Tem como virar esse retorno para mim? Está muito difícil de me ouvir. E eu quero abordar... Obrigada, ficou bem melhor. E eu quero abordar essas histórias que foram homens e mulheres de Deus, não somente o que eles fizeram, aquilo que eles fizeram, mas como foi o chamado. Como Deus promoveu esses homens e mulheres, até o ponto da história se concretizar. O primeiro exemplo que eu quero dar é o exemplo de Moisés. É um clássico. Aliás, tudo que eu vou falar aqui é um clássico da Bíblia, onde todo mundo conhece, até mesmo aqueles que não leem Bíblia conhecem, porque escuta escola dominical, escuta na salinha, escuta nos cultos, então todos conhecem. E a história de Moisés é uma história bem conhecida. Quem não conhece o Moisés que abriu o Mar Vermelho? Principalmente depois que uma rede de televisão fez uma novela, eu acho que foi uma novela, filme, de a história de Moisés, acho que foi da história de Moisés mesmo. E mostrou o mar abrindo, e mostrou tudo. Quem não conhece essa história, esse Moisés, que teve tanto poder, que teve tanta unção, que teve tanta ousadia. Então, para esse homem concretizar tudo que ele fez em Deus, houve uma promoção. Foi Deus que promoveu Moisés. Foi Deus que gerou as circunstâncias para Moisés. E Moisés, vamos começar do início assim, dessas histórias. Vamos parar para pensar. Moisés, ele nasceu, quando Moisés nasceu, estava debaixo de uma sentença de morte. Então, Moisés já nasceu condenado ao quê? À morte. Havia uma ordem do rei do Egito para que matasse todas as crianças homens na época. Por quê? Porque os hebreus estavam crescendo muito.
E o rei do Egito estava muito preocupado se os hebreus crescessem e tomassem conta do Egito. Primeiro, Faraó fez os hebreus ficar trabalhando, oprimido, para que eles não procriassem. Não adiantou. Mesmo debaixo de muito trabalho, muita opressão, os hebreus foram tendo filhos. E aí, o que acontece? Faraó deu uma ordem: mata todas as crianças. Ou seja, Moisés estava debaixo de uma condenação de morte. A história dele já começou assim. Deixa eu te falar uma coisa. Eu não sei se você já está debaixo de uma condenação de morte, seja ela natural ou espiritual. Mas deixa eu te falar uma coisa. Quando Deus quer fazer, Ele faz. E foi assim com Moisés. Mesmo debaixo daquela condenação de morte, a mãe de Moisés teve uma brilhante ideia. Primeiro, ela escondeu o filho dela durante 3 meses. Para que os soldados, os egípcios, não viessem, pegassem o seu filho e jogassem no rio Nilo. Mas ela entendeu que não dava mais para esconder Moisés. Que Moisés ia crescer, que Moisés não dava mais para ficar daquele jeito. Então ela teve aquela ideia que todos conhecem, do cestinho. Pegar Moisés, colocar dentro do cestinho, colocar no rio. Olha Deus trabalhando a promoção de Moisés. Quando a mãe dele teve aquela ideia brilhante, criativa, não foi simplesmente uma ideia natural, irmãos. Foi uma ideia vinda de Deus. E eu torno a dizer, quando Deus quer, Ele faz. Mesmo debaixo de uma condenação de morte, Moisés viveu. Mesmo debaixo de uma condenação, Moisés permaneceu. E aí a mãe coloca o filho naquele rio. E quem estava ali tomando banho no rio Nilo? A filha de Faraó. Aquela mulher viu aquele cestinho, abriu o cesto, viu que tinha uma criança lá, imediatamente ela identificou que era uma criança hebreu. Essa criança é uma criança egípcia, uma criança hebreu. Mas a Bíblia fala que aquela mulher, ela teve piedade de Moisés. Vamos ver aqui em Êxodo 2:6 diz assim: ao abri-lo, viu um bebê chorando, ficou com pena dele e disse: este menino é dos hebreus. Ou seja, aquela mulher, a filha de Faraó, ela teve pena, teve uma piedade de Moisés. Será que essa pena dessa mulher foi uma pena simplesmente natural? Irmãos, não! Não foi. Foi Deus gerando as oportunidades na vida de Moisés, porque Deus tinha um propósito na vida de Moisés. Mesmo que as coisas aparentemente eram trágicas, a mãe ficar sem o filho, né, uma condenação de morte, Deus colocou um amor diferente daquela mulher para aquela criança hebreu. Ela pega aquela criança, cuida daquela criança, trata daquela criança até ele ficar um homem. E quando Moisés era um homem, ele começou a ter entendimento. E como ele era uma criança chamada por Deus, ele não o conformou, não aceitou viver a condição que ele estava, mesmo estando num palácio real. Deixa eu te falar, quando nós temos um chamado de Deus e nós estamos fora desse chamado, nós não podemos conformar de estar fora desse chamado, mesmo que aparentemente as coisas estejam muito confortáveis. Mesmo que aparentemente as coisas estejam muito boas. Meu Deus, a minha vida está muito boa agora. Eu estou muito confortável agora. Moisés poderia pensar assim, mas havia um chamado latente no coração de Moisés. Ele sabia que Deus tinha um propósito na vida dele, mesmo sem conhecer ainda esse Deus dos hebreus. Porque ele foi criado, ele foi gerado ali numa cultura egípcia. E aí o que acontece? Moisés, um certo tempo, vendo os hebreus sofrerem nas mãos dos egípcios, ele se indignou no coração dele. Ele revoltou no coração dele. E ele vai e mata um egípcio. E depois dessa história, Moisés foge do Egito. Moisés vai embora do Egito. Por quê? Porque Deus estava gerando a história de Moisés. Deus estava... Nada, irmãos, nada aconteceu por acaso. Talvez você poderia pensar e olhar assim, meu Deus do céu, agora acabou. Se fosse com a gente, né? Quantas coisas acontecem com a nossa vida que a gente pensa, agora acabou. Acabou minha vida. Olha o que aconteceu.
houve isso, houve aquilo. E a gente começa a enumerar para Deus as tragédias, aquilo de ruim que aconteceu conosco. E aí, quando essa tragédia veio para a vida de Moisés, que ele teve que sair um fugitivo de um homem que morava no palácio real, um filho, né, da princesa, da rainha, do faraó, da família de Faraó, teve que sair fugitivo. Por quê? Porque Deus tinha um propósito. Então, deixa eu te falar uma coisa. Não reclama quando as coisas fogem do seu controle. Pelo contrário, agradeça a Deus, porque Deus está conduzindo. Quando as coisas estão muito debaixo do nosso controle, muito debaixo das nossas mãos, está errado. As coisas não podem estar debaixo do nosso controle, não pode estar sobre o nosso domínio. As coisas têm que estar debaixo do controle de Deus, do domínio de Deus. Amém? Onde Moisés foi encontrar refúgio, irmãos? Quando ele fugiu na casa de Jetro, na casa do homem que se tornou seu sogro. Jetro foi um homem que Deus usou para ensinar Moisés. Deus usou aquele homem, Jetro, para ser um discipulador na vida de Moisés. Pensa se ele não tivesse tido aquela orientação daquele Jetro, o que seria da vida de Moisés cuidando daquela multidão de gente? Olha Deus trabalhando em favor de Moisés. E um belo dia, Moisés estava ali com o seu sogro, cuidando das coisas do seu sogro, e ele estava cuidando de um rebanho do seu sogro. Ele viu uma sarça arder. Até então, Moisés ainda não tinha se relacionado com Deus. Até então, Moisés ouvia falar de Deus, mas ele não tinha se relacionado com Deus. Precisou de toda essa história que eu contei aqui para vocês, resumidamente, acontecer, para que esse momento, aquele momento daquela sarça, viesse a tornar realidade. Algo que estava projetado no coração de Deus, algo que estava mencionado no coração de Deus, tinha que se tornar real e precisava de uma história. E Deus usou toda aquela história de Moisés para ele ter esse encontro dele com Deus. Se a gente for parar e pensar na nossa história, o que Deus faz, o que Deus promove para a gente chegar dentro do centro da vontade de Deus. Às vezes não é tão agradável, às vezes não é tão bom, não tão confortável, mas precisamos estar dentro do propósito de Deus. E quando Moisés vê essa sarça arder, né, em chamas, olha o que ele diz aqui em Êxodo 3, do 2 ao 4. Diz assim: ali o anjo do Senhor lhe apareceu, numa chama de fogo que saía do meio da sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chama, não era consumida. Que impressionante, vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça, Deus chamou: Moisés, Moisés. E Moisés disse: eis-me aqui, respondeu ele. Ali estava começando o propósito de Deus na vida de Moisés. Toda aquela história para que esse dia acontecesse. Toda aquela história para que esse dia acontecesse. E ali foi onde Deus falou com Moisés. Ali onde Deus se revelou a Moisés. E ali onde Moisés, conheceu o Deus Altíssimo. E vocês sabem de toda a história onde Deus falou para Moisés o que ele teria que fazer até chegar ao ponto da libertação do Egito, do povo do Egito. Moisés, como qualquer um ser humano, como qualquer um natural, como qualquer um carnal, resistiu o mover de Deus, mas depois ele entendeu: é melhor eu obedecer. E às vezes nós somos assim, resistimos àquilo que Deus tem para nós. E olha o que diz Êxodo 3:12. Deus afirmou: eu estarei com você. Essa é a prova que sou quem eu envio. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Então, Deus estava com Moisés. E depois vocês sabem toda a história. Eu só quero contar essa primeira parte de Moisés, porque eu quero te falar que quem fez na vida de Moisés não foi a mãe dele, não foi Faraó, não foi a filha de Faraó,
não foi Jetro, mas foi o próprio Deus. Porque Ele quis, Ele promoveu, Ele gerou as circunstâncias, Ele fez aquilo que precisava ser feito para que a história se cumprisse. E deixa eu te falar, as coisas vão acontecer na sua vida não pelo seu marido, não pelo seu pastor, não pelo seu amigo, não pelo seu patrão, não pelo seu discipulador, por ninguém, mas porque Deus quer fazer e Ele vai fazer. Amém? A segunda história que eu quero falar para vocês, quero compartilhar com vocês, da mesma forma, eu quero compartilhar somente o início de onde houve a promoção, é a história de Esté. Acho que foi domingo passado que você falou sobre Esté? Mencionou sobre Esté? Falou alguma coisinha sobre Esté? Quero falar a mesma coisa. Quem era Esté na Bíblia? Esté era uma jovem judia que casou com um poderoso rei da Pérsia. Tá. E aí? Antes de Esté se tornar a rainha, que casou com esse poderoso rei da Pérsia chamado Xerxes, o que aconteceu com a vida de Esté antes? Quem foi Esté? A Bíblia fala que Esté era uma menina órfã de pai e mãe. Olha o início da história de Esté. Moisés já começou debaixo de uma sentença de morte. Esté já nasce, já vive, passa sua juventude, sua infância, não sei, sem pai e sem mãe, órfã. Ou seja, sem a proteção. Sem quem de fato protege. Está certo que ela tinha a proteção do seu primo ou tio, depende da versão, Mardocai, não sei. Tudo bem. Mas Esté, ela, humanamente falando, de paternidade, maternidade, ela não tinha. Como que uma mulher dessa se tornou a poderosa rainha da Pérsia? Por quê? Porque o tio dela, o primo dela quis? Não. Porque o próprio rei Xerxes quis? Não. Porque Deus quis promover Esté. E quando Ele quer, Ele faz. Então, Deus gerou as circunstâncias para a rainha Esté. Olha as circunstâncias que Deus gerou. Um belo dia, o rei da Pérsia, Xerxes, um rei poderoso, deu uma grande festa. E lá, ele, bebe, fica bêbado. E aí, quando ele estava bêbado, ele queria, como diz aí, não sei se acho que é os tocantinenses, os maranhenses, fala se amostrar. Né? Fala assim, eita, mas queria se amostrar. E o rei Xerxes queria se amostrar para os seus convidados. Manda trazer a rainha linda, maravilhosa que ele tinha, a Vasti. Aquele homem era um homem cheio de vaidade, cheio de orgulho. Qual que era a coroa dele? A mulher bonita. Ele queria uma mulher bonita para se amostrar. E aí, quando aquela mulher, aquela rainha percebeu e viu que ele estava bêbado, eu penso que ela, como mulher, as mulheres devem me entender melhor, subiu uma ira, uma raiva, mas não vou mesmo. Está querendo me amostrar? Vai me amostrar nunca. Não foi diante do rei, numa festa toda pomposa, onde ele ia exibir a Vasti para todos. Com aquela história, o rei se sentiu desonrado. O rei se sentiu humilhado. O rei se sentiu envergonhado. O que ele faz, irmãos? Ele destitui a rainha Vasti do trono. Você não serve para ser minha esposa, porque você não quis ir lá diante dos meus convidados. Deus usando a oportunidade da vaidade de Xerxes e da tolice de Vasti para promover Esté. Deus quis promover Esté. E como esse rei Xerxes era um homem muito vaidoso, muito ligado à beleza, o que ele faz? Dá uma ordem. Pega as mulheres mais belas, 10 mulheres, né? Pega as mulheres mais belas do reinado lá, para colocar num tratamento de beleza. Irmão, essas mulheres ficaram um ano fazendo tratamento de beleza. Mulherada, pensa você um ano numa clínica de estética fazendo tratamento de beleza. Uhul! Um ano! Caraca, é muito tempo para se apresentar diante do rei. Um ano! Olha o tanto que esse homem preocupava com a aparência. Deus usando a vaidade desse homem para promover uma mulher
judia, para libertar, para salvar o seu povo. Olha o que Deus faz, a história que Deus vai construindo quando Ele tem um propósito. E às vezes nós não entendemos, quando Deus começa a construir algumas coisas na nossa vida, algumas histórias, nós ficamos desesperados, descabelados, e nós começamos a entrar em crise, achando que Deus não está conosco, achando que Deus não age, achando que Deus nem existe. E aí Deus usa aquela situação. Aquelas mulheres, a Bíblia fala que eram todas virgens e todas bonitas. Então, deixa eu te falar, as concorrentes de Esté estavam à altura dela. Ela não tinha nada a mais do que as outras mulheres, a não ser o Deus eterno. Ela não tinha nada mais do que aquelas outras mulheres, a não ser o Senhor. E foi Deus que quis ela ali naquele lugar. E Esther 2:17 diz assim: depois desse tratamento todo de beleza, né, de um ano, chega o dia do rei escolher a sua rainha, a sua nova rainha. E no verso 17 do capítulo 2 diz assim: o rei gostou mais de Esther do que qualquer outra mulher. Ela foi favorecida. Esther foi favorecida por ele e ganhou sua aprovação mais do que qualquer outra virgem. Então, ele lhe colocou uma coroa real e tornou a rainha em lugar de Vasti. Olha Deus gerando a oportunidade na vida de Esther. O rei gostou daquela mulher. Esther achou graça diante dos homens e diante de Deus. Isso é tremendo, irmãos. É tremendo. Se Deus quer te promover em alguma situação, em alguma circunstância, em algum lugar, as pessoas vão achar graça por você. Se Deus quer te promover no seu emprego, o seu patrão vai olhar para você diferente, como o rei olhou para Esther. Pode ter inúmeras pessoas trabalhando, sendo capacitada como você, mas se Deus quer te promover, o patrão vai olhar para você diferente. Se Deus quer te promover, as pessoas vão olhar para você diferente, seja um líder espiritual ou qualquer outra coisa. A vontade de Deus foi feita na vida de Esther e a promessa de Deus se cumpriu. Os judeus foram salvos. Eu não vou contar a história da parte que Esther interferiu para que houvesse essa salvação, porque o intuito dessa história é mostrar como Deus promoveu Esther. Você está me entendendo, irmãos? Uma menina que não tinha pai e nem mãe, uma menina que foi criada por um parente, se torna uma grande rainha, porque Deus tinha um propósito, Deus quer. Então, deixa eu te falar, tem pessoas que ficam vitimizando a sua história. Porque eu não tive chances. Porque eu não tive oportunidades. Porque eu não tive família. Porque eu não tive oportunidade de estudo. Deixa eu te falar, para com besteira. Se Deus quiser, Ele vai fazer na sua vida, no tempo certo, da forma certa, do jeito que Ele quer. Então não adianta, irmãos, por isso que eu falo que eu me preocupo quando alguém começa a falar assim, se Deus não fizer, não sei. Isso é tolice, irmãos. Quando Deus quer, Ele faz, independente de qualquer coisa. E o outro exemplo que eu quero falar para vocês é o exemplo de José do Egito. Todos conhecem a história de José do Egito. O José do Egito, aquele que promoveu o Egito na escassez. Aquele que fez o Egito rico, próspero, a nação mais próspera, mais abundante, na época da crise financeira. Mas como foi olhar a história de José? Talvez dessas três histórias que eu estou falando, talvez a de José é a mais caótica. Pelo menos assim na minha concepção. Né? A mais caótica, porque por mais que Moisés estava debaixo de uma condenação de morte, ele foi criado no palácio. Por mais que Esther estava sem pai, sem mãe, ela teve o amor do tio ou do primo. Já José, irmãos, não teve nem isso nem outro. Apesar que o início da história, olha como começa a história de José. José, ele era um dos 12 filhos de Jacó.
um dos 12 filhos de Jacó. E Jacó tinha 2 mulheres, só que ele teve filhos com 4 mulheres por causa das concubinas. Mas essas 2 esposas dele, que era a Lia e a Raquel, havia no coração de Jacó um amor muito grande por Raquel. Muito grande. Ele amava demais essa mulher. Ele casou primeiro com a irmã dela, com a Lia, mas aí depois ele casou com o grande amor da vida dele, que era a Raquel. E essa mulher, mesmo sendo tão amada pelo Jacó, tão desejada pelo seu marido, ela era uma mulher muito infeliz. Hoje, nos nossos dias de hoje, nós diríamos que Raquel sofria de depressão. Ela precisava de uma terapia, de um consultório médico. Não é que eu sou contra, viu? Não é nada disso, mas estou só te mostrando. Porque mesmo debaixo de amor do seu marido, havia uma tristeza. E ela se sentia humilhada, rejeitada, porque ela não conseguia gerar filho para o grande amor da vida dela. Então havia uma frustração no coração dela. E existe um versículo que eu acho maravilhoso, tremendo, tremendo. E eu faço muito essa oração, porque a Bíblia fala que Deus se lembrou de Raquel. Olha o que diz aqui em Gênesis 30, do 22 ao 24. Então Deus lembrou-se de Raquel. Deus ouviu o seu clamor e a tornou fértil. Ela engravidou e deu à luz a um filho e disse: Deus tirou de mim a minha humilhação. Que Deus lhe deu o nome de José. Disse: o Senhor me acrescente outro filho. Ou seja, aquela mulher que vivia debaixo daquela infelicidade teve aquilo que ela tanto sonhava, que era o filho. Aí, irmãos, nasceu José. Nasceu José debaixo de um milagre de Deus. Uma mulher que era estéril. Ela não podia ter filhos. Deus tirou a esterilidade de Raquel para gerar um homem que ele já estava planejando, já estava fazendo. Então, deixa eu te falar uma coisa. Como foi? Você não nasceu por acaso. Às vezes a gente escuta pessoas falar assim: eu podia tanto morrer. Eu não presto. Eu não devia nem viver. Porque Deus quis que você vivesse. Deus quis que você nascesse. Assim foi com José. E aí, como José era filho do grande amor de Jacó, Raquel, José começou a preferir mais. Aliás, começou a preferir mais José do que os seus outros irmãos. E com isso, gerou nos outros irmãos ciúme, inveja, raiva, ira, ódio, qualquer outro sentimento. Ele pensou assim: meu Deus, meu pai gosta muito desse José, só porque ele é filho daquela tal da Raquel. Essa mulher que a vida inteira minha mãe deixou transparecer que era amada do meu pai. Então José, antes mesmo dele nascer, ele já era odiado pelos seus irmãos. Ele era odiado. Por quê? Porque sabia que aquele fruto era um fruto de amor. E aí José vai... Os irmãos de José ficam com muita raiva, com muita inveja, com muito ciúme. Resolvem matar José. Aí ele tem um irmão chamado Rubem, que é o mais velho. Convence os seus irmãos de não matar José. Não vamos matar José. Não sei, o Espírito Santo, Deus falou com aquele homem. Porque os irmãos estavam tão cheios de ira, com tanta raiva, que eles eram capazes sim de matar José. Quando nós estamos com tanta raiva, com tanta ira, nós matamos tanta coisa na nossa vida que Deus colocou. Você acha que aquele menino lá, Deus colocou naquela família porque Deus tinha um propósito? E o Rubem vai, convence os irmãos de não matar. E jogaram ele no poço, vocês sabem. Depois, eles viram uns comerciantes vindo. E o irmão Judá teve a ideia de vender José. Gente, nós vamos ganhar dinheiro com esse preferido do meu pai. Tiraram o menino do poço, que eles jogaram o menino no poço. Venderam esse menino, o José, para esses mercadores, né, para esses comerciantes. E vendeu. E chegou lá e contou toda uma história mentirosa para o pai, de que o José tinha morrido, que tinha vindo um animal e matado ele. Mas mal ele sabia, irmãos, que ele estava fazendo aquilo que Deus queria. Por quê? Porque além deles
ter raiva de José, porque José era o filho do amor do pai dele, o preferido do pai dele. José teve um sonho que confrontou eles. José teve um sonho que eles achou soberbo. Esse José, quem que ele pensa que ele é? O mais amado da minha casa, e ainda nós vamos nos prostrar diante dele? Diz aqui, quer ver? Gênesis 37, 5 diz assim: certa vez José teve um sonho, e quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Então, por isso que esses irmãos tiveram esse plano. Porque pura inveja, irmãos. Pura inveja. Mas quando eles venderam José para aqueles comerciantes, na verdade, eles estavam fazendo parte do propósito de Deus, da promoção de Deus, do projeto de Deus. Talvez a gente poderia pensar assim: meu Deus, agora acabou. Acabou a vida de José. E às vezes as coisas vão dando tão errado daquilo que a gente planejou, daquilo que a gente arquitetou, aquilo que a gente sonhou. Até o próprio José vai saber, poderia pensar assim: mas Senhor, e aquele sonho que eu tive? Olha onde eu estou, olha o que acontece. Esses homens vêm de José para um oficial do faraó. Olha o que diz aqui. Gênesis 37, 36. Nesse meio tempo, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. E aí, irmãos, quando José foi vendido para os egípcios, a Bíblia fala que a casa dos egípcios começou a prosperar por causa de José. Porque Deus estava com José. Deus estava com José. E começou a prosperar talvez José poderia pensar: ai, agora chegou a minha promoção. Sabe quando na sua vida tudo vai estar dando certo? Você pensa: é agora. É agora que esse carro vai dar partida e vai sair, vai alavancar. Aí, de repente, irmãos, acontece alguma coisa. E o carro morre. Não anda. Foi assim com José. Quando ele começou ali a servir e as pessoas reconhecer que ele estava sendo abençoado por causa de José, olha o que diz Gênesis 39, 2. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Ou seja, havia da parte de todos um reconhecimento que a prosperidade que o Egito estava vivendo era por causa de José. Mas aí, irmãos, quando José pensou que ia alavancar a vida dele e o sonho iria concretizar, uma pomba gira ambulante, como diz uma irmã aí, que eu morro de ir a falar, uma pomba, uma enviada do demônio, uma mulher louca, assedia o José. Porque a Bíblia fala que José era um homem muito bonito. Ele era um homem, cheio de vigor, jovem. Vai saber como que era esse faraó, né? E essa mulher ficou louca em cima de José. E tentou agarrar José. Mas como José era temente a Deus, um homem de caráter, um homem íntegro, um homem honesto, ele resistiu às tentações. Essa é a grande diferença, irmãos. Às vezes as coisas estão muito próximas a acontecer de nós. E nós não resistimos às tentações. E nós caímos na cilada do diabo. E o que acontece? José é preso, irmãos. Porque aquela mulher inventa uma história ridícula para Faraó. Eu penso que aquele homem era sabe aquela pessoa que faz vista grossa? Talvez. Ele acreditou na esposa dele e manda prender José. Na prisão, José ganha o coração do carcereiro e começa ali a trabalhar naquela prisão. Olha Deus promovendo José. Por mais que as nossas histórias estão debaixo de caos, quando Deus quer fazer, Ele faz em todas as circunstâncias, de todas as formas, em todos os lugares. E aí, um certo dia, no Palácio Real, existia o chefe do padeiro e o chefe dos copeiros, que desagradou o rei. O rei ficou com muita raiva, mandou prender esses homens. Vai ser preso também. Não podia desagradar o rei. E lá, na prisão, José conhece esses homens. E um dia, esses homens têm um sonho. Isso tudo. Por que eu estou contando isso, irmãos? Para mim te mostrar como Deus age.
como Deus vai fazendo as coisas e a gente, às vezes, Deus está fazendo, eu não sei, talvez você está na fase da prisão. Talvez você está na fase da escassez. Talvez você está na fase da sentença de morte. Eu não sei que fase você está, mas deixa eu te falar uma coisa. Deus trabalha em todas essas fases, da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer. Por isso que a melhor coisa, irmãos, confia em mim, confia na Bíblia. A melhor coisa é a gente entregar a nossa vida ao Senhor. Porque Ele sabe de fato o que é melhor para nós. E aí, de repente, esses dois homens teve um sonho. E José interpretou esse sonho. E se tornou, vamos dizer, amigo. Né? Pelo menos, sim, conhecido. E ele sabia que esses homens trabalhavam ali como chefes. E, de certa forma, tinham um relacionamento mais íntimo, mais próximo com o rei. E falou, olha, lembra de mim. Quando você sair daqui, lembra de mim. E esses homens saíram da prisão. E lá, já estava fora, já tinha passado algum tempo, não sei. E eles nem lembraram de José. Aí um belo dia, Deus gerando a oportunidade para a vida de José. Faraó teve um sonho. E aquele sonho incomodou terrivelmente o coração dele. E aí, esses homens, tanto o copeiro quanto o padeiro, lembraram. O copeiro lembrou do José. E aí o que acontece? Manda chamar José. E José interpreta o sonho de uma autoridade tão grande. Interpreta, irmão, simplesmente não é só a interpretação. Ele interpreta e dá a direção para Faraó. De como ele deveria agir. Sabe, olha o que lindo. Deus faz as coisas por completo. Deus não faz as coisas pela metade. E aí Faraó fica tão feliz. Porque ele entendeu que aquela interpretação era verdadeira. Que Faraó coloca José como governador do Egito. E aí vocês sabem da história, do que aconteceu o resto da história de José. Até aqui, eu quis contar essa história para mostrar que Deus, mesmo debaixo de todo o caos da vida de José, Deus esteve com José.